Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui com o mesmo intuito dos irmãos lá na Tanzânia, de adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Esse é o intuito do meu coração e eu creio que seja o teu também. Amém? Glória a Deus por isso. Quero agradecer pelas orações dos irmãos e irmãs nesse tempo conciliar que tivemos, o concílio regional da Igreja Metodista, na terceira região eclesiástica, e foi um tempo proveitoso de decisões tomadas, de decisões, e louvamos a Deus porque pudemos ver naquele lugar o agir de Deus, a mão de Deus, e decisões ali foram tomadas segundo o propósito de Deus, segundo a visão de Deus. Então, estamos contentes e louvamos ao Senhor por isso. Há muitos desafios, traçados para a nossa terceira região e para a nossa igreja e para o distrito litoral também. Há muitos desafios. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, Deus conta com você. Deus nada fará se nós não nos dispusermos, se não dispusermos nossos corações para a obra. Deus conta com homens e mulheres. E nós estaremos nesta noite trabalhando sobre a fidelidade, falando sobre a fidelidade, temática desse mês. E nós vamos estar falando sobre um homem que simplesmente se dispôs a Deus. E Deus fez. Fala para o seu irmão ao seu lado, é dessa forma, irmão. É só você se dispor. Que Deus faz, é Ele quem faz. Nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. É só a gente se dispor. Amém? Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 25. Esse texto fala de um cara chamado Abraão. A temática dessa noite é o poder da fidelidade. Romanos, capítulo 4. Está logo depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, e aí vem Romanos. Célula? A partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem,
embora não circuncidados, a fim de que lhe fosses imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, porque de pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dita, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito, que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Podeis assentar. Amados, esse é um texto clássico, um texto poderoso. No dia 31 de outubro, nós lembramos da Reforma Protestante. E esse texto é um texto bem marcado por aquilo que Martinho Lutero buscou de Deus e viveu em Deus. E trouxe ali diante da igreja da sua época, mostrando os erros daqueles que se diziam crer e viver Deus, mas na verdade vivia a sua religiosidade. Martinho Lutero trouxe um slogan que nos marca até hoje, um slogan de que temos que viver até hoje como igreja. A igreja reformada sempre reformando. E eu penso que se Martinho Lutero viesse nos tempos de hoje, eu acho que 95 teses seria um pouco. Acho que ele acrescentaria mais algumas, porque a igreja, com a caminhada, muitas vezes ela se perde. E ela acaba, muitas vezes, se perdendo na religiosidade e nas influências das gerações. E penso também que Deus ele tem movido um grande avivamento. Está para acontecer um grande avivamento, e a gente tem ouvido isso de igrejas que estão em outras nações, essa profecia para o avivamento aqui no Brasil. E eu penso também que, por tantas coisas que temos vivido, por tantas coisas que a igreja tem se perdido, é o tempo que Deus há de mover, sim, sobre este lugar, sobre a nossa geração. A nossa geração tem sido marcada por infidelidades. A Bíblia, ela mostra, e a Bíblia está marcada por homens e mulheres que viveram a fidelidade, mas homens e mulheres também que viveram infidelidades.
Mas a diferença está no homens e mulheres que marcaram seu tempo, a sua história, porque viveram a fidelidade a Deus. Nós só podemos marcar uma história através da nossa vida e, como disse aqui a Jéssica, quando nós estamos apaixonados por Deus. Quando nós não somos apaixonados por Deus, a nossa tendência é sermos infiéis a Deus. Mas quando nós estamos apaixonados por Deus, a fidelidade ela é uma marca no nosso caráter. Ela passa a ser uma marca no caráter da igreja. E a Bíblia fala deste homem chamado Abraão. E Abraão foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi um homem chamado por Deus. Eu gosto muito desse cântico que nós cantamos, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu gosto muito, quando eu ouço esse cântico, eu lembro desse avivamento, né? E eu sonho com esse avivamento cada dia, mas grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, mas só vão acontecer através das nossas vidas. Então, diga ao irmão ao seu lado, vai ser através de você, irmão. Começa através de você. Não adianta a gente cantar se a gente não acreditar nisso. Não adianta a gente cantar se a gente não quiser viver isso. Não adianta a gente cantar se a gente não se apaixonar por Deus. Nós temos que cantar aquilo que nós queremos verdadeiramente. Abraão, ele gerou muitas coisas. Na verdade, muitas coisas foram geradas através de Abraão. Né? E uma coisa tremenda que eu vejo, Abraão ali foi errado em muitas coisas. Mas uma coisa tremenda que eu vejo em Abraão foi a disposição dele. Por isso que eu comecei essa palavra falando sobre a disposição. Para você ser fiel a Deus, você precisa ter disposição para isso. E quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente disse, eis-me aqui, foi. E todos os homens e mulheres que nós vemos na Bíblia, eles sempre dão desculpa. Sempre dão alguma desculpa. E não é diferente de nós estamos sempre dando desculpas ao Senhor. Em todo tempo. Ah, Deus, eu não vou orar porque agora eu tenho que trabalhar. Ah, Senhor, eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho que resolver meus problemas. Ah, Senhor, eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer tal coisa. E nós estamos sempre dando desculpas a Deus. E os caras que foram chamados por Deus sempre davam alguma desculpa. Ou é porque era gago, ou porque era humilde, ou porque não tinha coragem, ou porque era medroso, ou porque era tímido. E aí eram muitas as situações. Mas quando Deus chamou Abraão, ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. A fidelidade de Abraão está marcada nessa disposição de dizer, eis-me aqui, Senhor. E aí eu fico pensando, se Deus chamasse Messias, Messias, meu filho, eis que estou te chamando, prepare as suas coisas, sai da sua parentela e vá para onde eu te enviar. O que você diria, Messias? Ô, glória! Engasgou, né? Eu acho que muito se engasgaria, né? Nessa hora. Aí tem texto bíblico no Novo Testamento. Senhor, mas deixa primeiro enterrar os mortos. E aí Jesus diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Morreu, já era. Já foi.
mas tem vidas que nós precisamos ganhar para o Senhor. Abraão entendeu que ele precisava ser fiel a Deus, acima de qualquer coisa. Para onde quer que o Senhor o levasse, ele sabia que Deus estava com ele. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, para onde Deus te levar, Deus vai estar com você. Então, essa não tem que ser a nossa preocupação, mas a nossa preocupação tem que estar com o coração disponível a Ele. Eu lembro que quando eu me casei, eu não vim morar tão longe, eu vim morar em Cubatão, eu morava em Santos, algo tão perto, mas como foi tão difícil para mim, porque eu era muito apegada à minha família, muito apegada mesmo. Já não tinha mais minha mãe, mas tinha minhas irmãs, meu pai, eu era muito apegada a eles. E uma distância tão pouca, né? Mas quanto eu sofri. E o meu casamento também sofreu, porque eu carreguei isso no meu relacionamento com meu esposo. E as brigas aconteciam por conta disso, por conta da família. Até que eu fui entender que eu precisava me desprender, porque o Senhor tinha missão, tinha obra na nossa vida. Eu imagino que não deve ter sido tão diferente para Abraão, ao ponto que Abraão acabou ainda levando um parente junto dele. Então, a primeira coisa que eu quero discorrer com vocês nessa noite, o poder da fidelidade gerou a promessa. Está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que é a chamada de Deus sobre Abraão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem sonhos aqui? Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Não precisa falar não, pensa aí. Qual é o seu sonho? E eu fiquei pensando na vida de Abraão, sobre tudo isso, sobre esse homem de fé, que se lançou nas mãos de Deus, que teve a disposição para ser fiel a Deus. Abraão tinha um sonho, e o sonho dele era ser pai. Talvez você pode dizer, mas que coisa tão boba, ser pai, só isso. Mas esse era o sonho dele, era o sonho da esposa dele também, mas os anos foram passando e eles não podiam gerar filhos. Para um judeu, isso era a pior coisa do mundo, porque eles precisavam gerar filhos para dar continuidade à descendência, à aliança que eles tinham com o seu povo e com o seu Deus. Então, Abraão tinha um sonho. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem visto qual é o seu sonho. Deus tem olhado para o seu sonho, porque, na verdade, todo sonho que nós temos, eu estou falando de algo bom, amém? Glória a Deus por isso, porque tem sonhos que não são tão bons assim, né? Mas, enfim, todos os sonhos que são plantados dentro de nós, eles foram gerados por Deus. Nós já nascemos com esse sonho, porque esse sonho está dentro do propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Porque o sonho que Deus ele planta em nós, muitas vezes para nós são pequenos, assim como o de Abraão, mas porque dentro do seu sonho, Deus tem um sonho maior. O sonho de Abraão era apenas ter um filho, ser pai de um filho. E Deus falou para ele, eu vou conceber o seu sonho, mas você será pai de multidões. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. São maiores e melhores do que os seus. Porque os nossos sonhos muitas vezes são egoístas e pequenos. Mas eles são importantes, porque é através deles que Deus vai gerar
o sonho maior que vem dele. Uma vez o meu filho ficou preocupado com isso. Ele perguntou, mas eu vou ter que anular agora os meus sonhos por causa dos sonhos de Deus? Não, se o seu sonho for algo bom, é através desse sonho que Deus vai projetar um sonho maior, que é do dele sobre a sua vida, e é através da sua vida. E Abraão, então, ele entendeu isso. E ele foi. E ele andou em direção ao seu sonho. E em direção à promessa de Deus. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, ande na direção do seu sonho. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E através da sua vida. Eu penso que se Abraão tivesse desistido na caminhada, ou se Abraão tivesse dito não ao Senhor, eu fico pensando, meu Deus, o que seria de nós? Porque Deus, ele conta a sua história, ele traça a sua história através de homens e mulheres. Então, não permita, em nome de Jesus, não permita-se desistir na caminhada. Não permita-se dizer não ao propósito de Deus, ao sonho de Deus na sua vida. Quantas consequências podem acontecer? Quantas gerações podem ser frustradas? Quanta descendência pode ser frustrada? De repente, por um não seu, ou por uma desistência sua. Abraão acreditou, e ele tomou a decisão de se submeter a Deus, e submeter aos seus desígnios. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, não há felicidade, diga a ele, não há felicidade fora do propósito de Deus. A sua felicidade está em andar no propósito de Deus, em caminhar em direção às promessas de Deus. Fora isso, você não encontrará a felicidade. Pelo contrário, você vai ficar que nem um passarinho, né, que entra na igreja e vê a janela, vê ali o vidro, fica batendo com a cabeça no vidro até morrer. Né? Fala a pessoa do seu lado, irmão, para de bater cabeça, senão você vai morrer. Caminha na direção do propósito de Deus. Abraão ainda acabou passando à frente de Deus, e aí a gente vê muitas situações de erros de Abraão, e aí não é diferente de você, meu irmão, minha irmã, dentro dessa caminhada do plano maior de Deus, nós vamos errar, porque nós somos ser humano. Como foi dito aqui no louvor, problema todo mundo tem. Todos nós temos problemas. Todos nós temos situações. A diferença é como nós lidamos com tudo isso. E foi o que Abraão, muitas vezes, ele caiu nas suas fraquezas. E Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de multidão. E aí lá vem a esposa dele com a serva, toma Agar, então, e nós teremos um filho. E aí eles deram aquele jeitinho brasileiro, né? Embora não são brasileiros, parece até que eram, né? Deram o jeitinho, nasce Ismael e toda aquela complicação na família, porque eles passaram à frente de Deus. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, para de passar à frente de Deus. Porque você só vai arrumar complicação na sua vida. Deus prometeu, Ele vai cumprir, então espera, em nome de Jesus. Porque Deus vai cumprir na sua vida. Não fica dando ajudinha para Deus, ou ajudar Deus um pouquinho, né? Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa, quem precisa somos nós.
Então não embaraça o caminho de Deus. Deixa Deus fazer. Apenas permaneça no propósito. E aí tem uma chave que eu gosto muito dela, que diz assim: não é o que a gente faz, mas por que a gente faz. Não é o que a gente faz, mas por que a gente faz. Essa foi a diferença na vida de Abraão. Abraão até tentou fazer, deu tudo errado. E aí ele falou: então eu vou continuar no caminho. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, mas fazendo sem Deus. E aí, quando a gente faz as coisas sem Deus, a gente se enrola no caminho. A gente se prejudica no caminho. Então, não é o que você faz, mas o que você faz. Abraão, ele tinha algo a fazer. Ele tinha que cumprir o propósito de Deus. E a promessa de Deus foi gerada a partir do momento que ele decidiu ser fiel ao Senhor. A promessa de Deus, ela vai ser gerada na sua vida quando você tomar uma decisão. Simplesmente, pura e simples, ser fiel a Deus. Nós estamos no domingo de ceia. E ceia, ela fala sobre decisão. Porque foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele veio aqui na terra em obediência ao Pai. E ele tomou essa decisão de ser fiel e ser fiel até o fim. E ele foi tão fiel que ele subiu naquela cruz por mim e por você. Mas ele foi fiel ao propósito de Deus. A promessa de Deus, que através de Jesus Cristo, muitos seriam salvos. E a salvação chegou até nós, porque Jesus Cristo permaneceu na fidelidade ao Senhor. Então, diga ao irmão ao seu lado: permaneça fiel, irmão. Você vai chegar lá. A segunda coisa, o poder da fidelidade gera discernimento espiritual. E essa é uma das coisas que a igreja nessa geração tem falhado. A falta de discernimento espiritual. O mundo tem entrado na igreja. A igreja tem perdido a visão. A igreja tem vivido os modismos. Tem vivido as máscaras, a aparência. Porque a igreja tem perdido o discernimento espiritual. Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos discernimento. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20. Você quiser anotar, eu vou dar agora alguns versículos para você. Gênesis 20, versículo 11. Olha que coisa tremenda. Conforme Abraão decidiu seguir o que o Senhor disse a ele, Deus começou a dar discernimento na sua caminhada. Capítulo 20, versículo 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Conforme Abraão foi andando, ele chegou numa terra. E quando ele chegou na terra, Deus deu discernimento a ele naquele lugar. Não há temor de Deus neste lugar. Aí eu pergunto a você, por onde você tem andado? Aonde você tem entrado? Muitas vezes Deus vai permitir que nós passamos por situações, muitas vezes Deus vai permitir que passemos por tentações, que passamos por provações. Se próprio Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, nós seremos também. Mas a diferença é o discernimento. Está no discernimento. Se você é fiel a Deus, Deus vai dar de discernimento. E como diz a palavra, né, Jesus também disse, foi seguindo o caminho, chegou numa cidade e lá ninguém quis receber Jesus.
Jesus disse aos discípulos, se você entrar nessa cidade, ninguém quiser te receber, você sacode o pé dessa cidade e vai na paz. Quando nós temos discernimento de Deus, nós não nos embaraçamos nos lugares por onde nós passamos. O problema é que muitas pessoas têm se embaraçado, porque não têm tido discernimento de Deus. Gênesis 13, versículo 8. Gênesis 13, versículo 8. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Irmão, tenha discernimento nos seus relacionamentos. Abraão acabou levando o seu parente, se complicou, porque também não era para ter levado, mas enfim, levou. É uma bênção, né? Eu já morei com o parente, é uma bênção. Família é uma bênção. E de repente eles começaram a brigar por bobeira, começaram a brigar por causa de gados. E naquele momento Deus deu discernimento a Abraão. Você não tem que ficar brigando com seu parente por conta disso. E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos nos apartar. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Eu vivi um tempo por isso, morando com parente, né? Até que chegou na hora que eu falei, agora eu vou ter que me lançar na fé e viver minha vida. Eu, meu marido e meus filhos. Na verdade, na época, estávamos já com os 2 filhos. E aí lançamos-nos na fé. E o Senhor nos abençoou e nos honrou. E aí agora é uma bênção viver com os parentes. Porque eles vivem lá, eu vivo cá. E a gente se encontra, é uma bênção. Abraão teve discernimento, que ele precisava tratar aquilo que estava de errado no seu relacionamento. O que está de errado nos relacionamentos que você tem vivido? Às vezes o problema não é o outro, às vezes o problema sou eu mesmo. Sou eu mesmo que afasto as pessoas da minha vida, com o meu rancor, com a minha raiva, com a minha ira, com os meus sentimentos mal resolvidos. Você precisa discernir os relacionamentos que você tem vivido. Aonde que está o problema? Em quem está o problema? Use da sua fé. Use da sua fidelidade a Deus, para que você resolva essa situação, para que não haja contenda entre mim e ti. Qual é a decisão, qual é a atitude que você tem que tomar hoje? Gênesis 24, versículos 5 e o 6. Gênesis 24. E esse aqui também é poderoso. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faça voltar para lá, meu filho. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, tenha cautela. Deus falou para Abraão, sai dessa terra e vai embora. E aí ele precisava buscar uma esposa para o seu filho. Ele foi buscar da sua linhagem. Ele manda seu servo, o seu servo, vou levar o menino, para o menino escolher a esposa. Ele falou, tenha cautela. Não levarei meu filho ao lugar da onde Deus mandou eu sair. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, não volte ao lugar aonde Deus mandou você sair. Abraão sabia que ali poderia encerrar a sua promessa. Ali poderia acabar o seu sonho.
Tenha discernimento, meu irmão, minha irmã. Tenha cautela. Tenha discernimento de Deus. E Gênesis 22, versículo 8. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, Deus está mandando os recadinhos. Presta atenção. Aí é você com Deus. Gênesis 22, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ai, que coisa tremenda. No momento mais difícil da vida de Abraão, que Deus pediu o filho dele, o único filho. Abraão subiu, mas ele subiu na fé no Senhor. E no momento que o próprio filho diz, pai, e agora? Não tem mais jeito, acabou. Ele tem o discernimento, a revelação divina, a revelação do Espírito Santo. Deus proverá, o Senhor proverá. Tenha discernimento, meu irmão, minha irmã. Nas situações da sua vida, por mais difícil que esteja, peça discernimento para Deus. E Deus vai prover na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que já era, Deus, ele sempre tem uma carta na manga. Deus, ele tem sempre algo preparado para você. Para te dar livramento, para te dar escape, para te dar milagre, para te dar vitória. Deus tem. Mas tenha discernimento. Não entre no desespero. Não entre na zona de conforto. Não entre na desistência. Tenha discernimento de Deus. Quando somos fiéis a Deus, Ele abre os nossos olhos e nos traz discernimento. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, discernimento. Aonde você andar, por onde você passar, nas situações da sua vida, receba discernimento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória! Tem uma chave também que eu gosto muito. Nunca viaje com alguém que não queira chegar lá. Nunca viaje com alguém que não queira chegar lá. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele negou até mesmo seus parentes. Ele disse, já que o problema é esse, você fica aí que eu estou indo. Eu estou indo na promessa de Deus. Fala a pessoa ao seu lado, irmão, se você quiser ficar, você fica aí que eu estou indo. Estou indo para a promessa de Deus. A terceira coisa, o poder da fidelidade gera marcas memoriais. O poder da fidelidade gera marcas memoriais. Irmãos, nessa nossa caminhada de fé, nós temos que deixar marcas memoriais. E foi o que Abraão fez. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vai falar sobre os altares que Abraão ergueu. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecer. A nossa vida, ela precisa ser marcada com altares, com memoriais, com experiências vividas e vivenciadas. Porque tem experiências que nós vivemos e simplesmente passou. Mas nós precisamos viver experiências que sejam verdadeiramente vividas, que elas se tornem marcas na nossa vida. Abra também Gênesis capítulo 21, versículo 33. Gênesis 21,
versículo 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Na caminhada de Abraão, ele entendeu que ele precisava erguer altares. Tem uma chave que diz: a correção é a semente da excelência. A correção é a semente da excelência. Deus sempre nos dá uma oportunidade de corrigirmos a rota. Abraão era um homem muito medroso. Apesar dele ser fiel a Deus e ser conduzido pela promessa, pelo sonho, Abraão era muito medroso. Pensa num cara medroso. Era Abraão. Quando ele partiu e ele teve que entrar em terras inimigas por 2 vezes, ele disse que era irmão de Sara, embora não era uma mentira. Realmente, ele era irmão de Sara por parte de pai. Mas, além de irmão, ele era esposo. Mas ele disse que era irmão para se dar bem na fita, né? Que os caras iam se agradar da esposa. Sara era muito bonita e iam matá-lo para ficar com Sara. Olha que coisa boba, né? Como ser humano, nós somos tão miseráveis. Se Deus deu a promessa que ele ia ser pai de multidão, por que ele iria morrer? Fala a pessoa ao seu lado: irmão, deixa ser bobo, irmão. Nós somos bobos com os nossos sentimentos. Se Deus tem promessa na sua vida, por que você vai morrer antes dessa promessa? Se foi Deus que te prometeu. E aí Abraão, então, resolveu erguer altares. E esse altar que ele ergueu foi no lugar onde ele estava. Ali tinha Abimeleque. E Abimeleque gostou da esposa de Abraão, então ele disse que era irmão dela, veio com toda aquela história. E Deus, então, pesou na vida daquele homem. E ele, então, veio até Abraão e falou: você mentiu para mim, que história que é essa? Ele falou: não é bem assim, eu não menti, ela é minha irmã, mas realmente ela é minha esposa. E aquele homem, então, ele passou a ter doenças, não só ele, como todas as mulheres, e a infertilidade entrou naquela nação por conta de tudo isso. E aí Deus falou: você fale com Abraão, ele é profeta, ele irá orar e vocês serão abençoados. Eu entendo que altar é lugar de oração. Altar também é lugar de renúncia. Altar é lugar de decisão. Altar é lugar de compromisso. Altar é lugar de entrega. Em cada momento da vida de Abraão, Abraão teve que erguer um altar. E nas nossas vidas não é diferente, meu irmão, minha irmã. Cada momento da nossa vida, nós teremos que levantar um altar. Qual é o altar que você precisa levantar hoje? Eu penso que quando ele teve essa discussão com o servo de Abimeleque, ele cavou o poço, os servos dele cavaram o poço, e os servos de Abimeleque vieram, e ali teve uma briga, uma contenda. Eles falaram: não, esse poço é meu, e aí começou aquela briga. Eu penso que também naquela contenda dos servos de Abraão com os servos de Ló, o parente dele, eu creio que ali criaram-se marcas, feridas, de raiva, de ira, de ódio, de mágoa, de ressentimentos. E Abraão teve que levantar altares de perdão. Na nossa caminhada não é diferente. Talvez hoje seja esse altar que você tenha que levantar, o altar do perdão.
Mas Abraão também levantou o altar quando ele teve que entregar o seu filho, o altar da entrega. E muitas vezes Deus vai nos pedir algumas coisas também na caminhada. Coisas que muitas vezes vão nos tirar do projeto, do propósito de Deus, dos sonhos, da promessa de Deus. E Deus vai pedir para você, me entrega. Talvez hoje você precise erguer este altar, o altar da entrega. Abraão também teve que levantar o altar da decisão. Quando Deus falou para ele, sai da tua parentela. Quando Deus falou para ele, pega teu filho Isaque. E Abraão teve que levantar o altar da decisão na vida dele. De repente, hoje você está precisando levantar alguns altares de decisões na sua vida, para que a promessa de Deus se cumpra. Algumas promessas, alguns sonhos não foram concretizados porque você não tem tomado a decisão certa. Porque muitas vezes você tem fugido, tem voltado para trás. Qual é o altar nessa noite que você precisa levantar? Naquela hora, Abraão levantou o altar ao Deus. Chegou de junto de Abimeleque e falou a realidade. Pela primeira vez eu vi franqueza em Abraão diante de alguém. Pela primeira vez ele foi corajoso, ele foi sincero. Como a gente diz, ele ficou nu de alma, nu de coração, diante de alguém. E aí ele falou, vocês estão querendo roubar aquilo que nós que buscamos. E Abimeleque falou, então que não haja mais contenda entre nós, porque é uma aliança marcada. Falar da ceia também é falar da aliança. Aliança que nós temos com Jesus. E muitas vezes, por causa das nossas infidelidades, nós temos quebrado essa aliança. Talvez nessa noite você veio aqui para que você levante o altar da aliança com Jesus. Daquilo que foi quebrado. Deus nos dá sempre uma nova chance. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Errar, falhar, todos nós erraremos, irmãos. Não foi diferente com Abraão, não é diferente comigo e com você. Abraão se tornou responsável por ele e pelos que estavam à sua volta. Abra em Gênesis, capítulo 20. Já estou terminando. Gênesis 20, o versículo 17 e 18. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te. Perdão, estou lendo 19. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão orou e Deus mudou a situação. De repente, por causa das suas falhas, de repente, por causa dos seus erros, de repente, por causa de suas decisões erradas, pessoas foram afetadas. Mas Deus te chama nessa noite para levantar o altar da oração, para levantar o altar da intercessão. E Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar as situações das pessoas que foram prejudicadas. Agora abre em Gênesis 18, versículo 27. Disse mais Abraão,
eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de falar em 5 falar em 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40, respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Eita fé tremenda! Deus quer te usar para que vidas sejam afetadas pela tua oração. Para que vidas sejam alcançadas pela tua oração, pela tua intercessão. Deus te chamou para esse plano maior, de salvar as vidas, de ganhar as vidas, aquelas que estão ao redor de você. Você é um mediador entre Deus e as pessoas, através do sangue de Jesus Cristo. Você foi chamado para erguer o altar da oração, da intercessão. Tem muitas pessoas que estão indo para o inferno e estão levando muitas vidas para o inferno. Deus não te chamou para isso, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para ir para o céu e para levar multidões para o céu. Esse é o chamado de Deus na tua vida. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Mas nessa noite, esse é o altar da decisão. Você precisa erguer o altar da intercessão. Amém? Eu vou orar por você. Deus tem uma promessa em sua vida, mas a decisão é sua e minha, em marcar a minha vida e a minha geração, sendo fiel a Deus. Nós somos justificados, não pelo que somos, mas sim pela nossa fé. Abraão, ele foi justificado não por obras, não pelo que ele era, mas Abraão, ele foi justificado pela sua fé e a sua fidelidade a Deus. Amém?